Dois economistas estiveram na RA SIC Caxias, edição da segunda-feira, 3 de novembro. Eles trataram sobre o tema Cenários Econômicos para o Brasil. O economista-chefe da Fiergs, Giovanni Baggio, e o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, deixaram suas percepções sobre a temática do dia na tradicional reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Tanto Antônio da Luz quanto Giovanni Baggio projetam um futuro bastante difícil para a economia. Eles relatam que o Brasil está entrando numa rota de desaceleração econômica e registrando um grande aumento de gastos nas estruturas do governo federal. Para o economista-chefe Antônio da Luz, o cenário econômico do futuro pode ser classificado como bastante delicado e até grave. Olha, em primeiro lugar, a gente deve esperar uma desaceleração econômica importante porque já está em curso. Quando a gente vê quando o ano começou, por exemplo, vou pegar aqui a indústria e serviços que são tão importantes aqui para a região. Nós começamos a indústria crescendo, o serviço crescendo 4%, indústria crescendo 13 e pouco, nós estamos crescendo menos da metade. Em setembro do que estávamos lá no final do ano passado. A economia ela vem numa desaceleração importante e ela deve permanecer nesse processo. A gente deve ver também em 26 uma Selic começando a cair, paulatinamente, mas, por outro lado, nós deveremos ver um desequilíbrio fiscal bastante significativo, o que vai começar a realimentar a inflação, fazendo com que os juros não caiam ao ponto que deveriam cair e, sobretudo, nós começamos a olhar para um 2027 com muita preocupação em virtude dos desequilíbrios fiscais que o Brasil está enfrentando. Estamos indo para uma situação bastante grave. Eu sei que a comparação talvez ela não é a mais precisa, apenas para entendermos. Nós, no Rio Grande do Sul, nós temos experiência em desequilíbrio fiscal. A gente sabe o que acontece com serviços públicos, com a vida dos servidores, com a vida daqueles que dependem dos serviços públicos, quando o governo ele breca. Lamentavelmente, nós estamos indo para algo muito parecido. Não é com a Folha, como aconteceu com o Rio Grande do Sul, porque o governo federal ele é muito mais complexo, ele tem outros instrumentos. Agora, é bem provável que nós vamos começar a ver uma precarização dos serviços e, sobretudo, uma queda muito forte nos investimentos por conta desse desequilíbrio. Nós estamos gastando de um jeito que não tem como sustentar. É como se cada um de nós gastássemos todo o cheque especial, depois todo o cartão de crédito, depois faz um crédito automático para pagar o cheque especial, o cartão de crédito. Não, para gastar mais. E aí, quando exaure um banco, vai lá e abre a conta no outro. É mais ou menos isso que o Brasil está fazendo e as probabilidades de isso dar certo são muito baixas. Antônio, hoje o rombo do Brasil é o equivalente a um ano de receita do país? Não, isso é só o que a gente tem para pagar dentro de um ano. O Brasil, os títulos públicos vencendo dentro de um ano são na casa de 2 trilhões e 400. E o governo federal tem mais ou menos 2 trilhões e 400 para gastar ao longo do ano inteiro. Então, não tem como pagar. Então, a gente tem que rolar. Mas isso não é uma característica do Brasil. Todos os países têm que rolar dívida. O problema é que nós estamos rolando a dívida mais os juros, porque nós não estamos economizando para pagar os juros, e ainda estamos gastando mais ainda. Ou seja, cada vez que nós vamos rolar a dívida, a gente aumenta muito a dívida, o que faz com que os juros subam. Quando o governo está pagando IPCA mais 8% para se endividar, ou numa letra pagando 13,6% para se endividar, quanto que a dona de casa, quanto que o empresário, quanto que o estudante, quanto que o produtor rural, enfim, quanto que vai ser o juro para eles? O que deve ser feito, então, considerando que tu já apontasse a tendência da reeleição do atual governo? Nós temos que ajustar as finanças públicas. Nós temos que gastar o que arrecadamos. Aliás, nós temos que gastar um pouquinho menos para pagar os juros. Já fizemos isso no passado. No próprio governo Lula 1 e Lula 2 foi feito assim e o Brasil cresceu e as coisas andaram e deu tudo certo. Agora, essa mudança de postura, ela é extremamente perigosa. Se o governo fizesse algumas medidas assim de cara, como por exemplo, desvincular o salário mínimo da Previdência, isso já ajudaria bastante. Desvincular as despesas, o crescimento das despesas obrigatórias do crescimento da receita, isso ajudaria bastante. Fazer um pente fino
em benefícios, enfim, que não fazem sentido, tem muita fraude, muita coisa, já ajudaria bastante. Enfim, e fora as coisas de cozinha, né? Respeitar o arcabouço fiscal, que é a regra que este governo criou, cumprir aquilo que se comprometeu a fazer. Se tomar essas medidas, a gente já conseguiria ir para um equilíbrio sem muitas dificuldades. Questionamento para os dois agora, nos seus respectivos lados, né? No agro, vamos supor, no campo e na indústria, puxando mais para a nossa região, aqui para a região da Serra Gaúcha. Qual é o que vocês avaliam do cenário nesse momento e a avaliação para 2026 também? Posso começar eu? Bom, aqui na região da Serra nós temos, dentro do agro, né, nós temos a uva, que é fortíssima, e vemos uma nova rodada de uma safra boa e de bons resultados para o setor vitivinícola. Agora, quando a gente olha suínos, aves, que tem bastante aqui na região, a produção de proteína, ela vem num crescimento mais forte, sobretudo puxado pelo comércio exterior. As exportações têm nos ajudado a fazer esse crescimento de maneira bastante consistente, então esse setor de proteína é um setor que deve crescer mais. E na serra, na parte mais alta da serra, onde a gente cultiva grãos, nós temos tido um desempenho bem melhor do que a média do estado. Nós não temos sofrido com estiagens, como a maior parte das regiões sofreram. Então, se mantiver o tamanho de safra, já é uma grande conquista, porque a gente está vendo um cenário de preços melhores para o ano que vem. No caso do setor industrial, né, eu acho que o Antônio já colocou bem, né, temos uma tendência de manutenção dos juros num patamar bastante elevado. E a economia aqui da região, né, toda a região de Caxias, Bento, tem um setor metal mecânico muito forte. E o setor metal mecânico produtor de bens de capital. E esses bens de capital, né, são usados como investimento por parte das empresas. Então a gente precisa de um cenário de juros e condições de crédito melhores para esses setores se desenvolverem. Então essa desaceleração que a gente vê se desenhando, né, ela deve pegar muito forte no setor metal mecânico aqui da região. Os efeitos de uma Selic elevada, elas demoram um tempo para aparecer na economia. E que com essa manutenção que a gente tem já há alguns meses da Selic em 15%, provavelmente esses setores vão ser impactados. Né? Nós temos também a questão das tarifas americanas, né? O setor moveleiro sentindo, no caso das exportações para os Estados Unidos, e outros segmentos também, né, sendo impactados direta ou indiretamente. A gente tem não só a exportação direta, mas os fornecedores dessas empresas também, né, saem sofrendo desse cenário. Então, as condições de crédito, a política monetária apertada, né, não é benéfica para a região. O que você pode esperar dessa reforma tributária nesse quadro todo? Posso começar? Então, a reforma tributária é algo que a gente já vinha aguardando há muitos anos, né? 20, 30 anos que a gente vem falando de que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Em linhas gerais, né, a gente vai sair de um sistema, né, que é considerado por muitos aí, né, um manicômio tributário, né, cheio de regras, cheio de complexidade, né, para um sistema tributário, né, com umas regras melhores. Não temos o cenário ideal. Eu acho que o projeto, ao longo da tramitação no Congresso, foram incluídas diversas exceções. A gente teve uma perda, né, do potencial de ganho que a gente teria para a economia, né, mas eu acho que quando a gente passar por todo esse processo, teremos um sistema melhor do que a gente tem hoje. Porém, né, ao longo dessa transição que começa no próximo ano, né, a gente vê todo um cronograma de entrada em vigor até 2033, eu acho que isso vai dar muita discussão, a gente vai ter muita dor de cabeça para contadores, para a empresa que vai ter que mudar, né, a sua forma de atuar, né, mas no final das contas eu acho que quando tudo isso passar a gente vai ter um sistema melhor do que a gente tinha. O alerta que a gente faz, né, pegando o gancho das nossas exposições, que a gente fala muito da questão fiscal, né, do governo gastando mais do que arrecada, né, o risco de tudo isso é de que a gente, no final desse processo, a gente tenha, por conta de um governo que gasta demais, um aumento de carga tributária. Não é o que o projeto prevê, né, o projeto até prevê travas
né, para não aumento de carga, mas depois do período de transição a gente sabe que isso não fica mais em pé. Então o governo gastando em excesso é uma preocupação que a gente tem, né, porque o governo tem que arrecadar, né, na medida do que ele gasta. A RA SIC Caxias acontece sempre às segundas-feiras. Qualquer cidadão interessado pode participar fazendo a sua inscrição previamente ao evento da entidade empresarial caxiense. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.